De volta aqui com o Gazeta Entrevista, vamos falar da atividade econômica, mais especificamente do mercado imobiliário. Eu estou recebendo aqui o Tiago Mendonça, que é corretor de imóveis e é um dos sócios da MCM Imóveis, uma das empresas mais conceituadas do ramo aqui no Acre. E a gente vai falar aqui um pouco sobre as perspectivas do mercado imobiliário, porque essa questão econômica, na verdade, o Brasil está passando por um momento de transição. Isso aí em vários setores. E no mercado imobiliário, eu creio que não seja diferente, Tiago. Como é que você avalia essa mudança, os impactos que isso pode trazer para a nossa economia, especialmente aqui na nossa região? Então, Rogério, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês. O cenário realmente ele está melhorando, já foi muito pior. Nós viemos aí de 3 anos de expectativas frustradas, né, do mercado imobiliário. A tendência é que esse ano a gente tenha um crescimento considerável para o mercado imobiliário. A gente está otimista, a gente está trabalhando muito para poder conseguir alavancar os projetos que a gente tem para a região, aqui para o Acre. O Acre precisa de construção, afinal de contas isso emprega muita gente, gera muita receita, gera muito tributo para os órgãos, e a gente sabe que isso é muito importante e a gente vai trabalhar muito forte nisso. De maneira geral, fala-se que o Acre e a Amazônia têm algumas peculiaridades que dificultam a indústria da construção civil de mais investimentos. Tem a questão da logística, Sim. Tem a questão dos metros quadrados ser muito caro em função da falta de material, Perfeito, por exemplo. exatamente. Como é que isso impacta na atividade? Então, isso é uma coisa que a gente hoje recebe muitos clientes de fora. Muita gente de fora vem empreender, vem trabalhar em Rio Branco e reclama, ele questiona que o metro quadrado aqui é muito caro de venda. E o argumento é exatamente esse, Rogério. A gente tem um custo de metro quadrado muito alto, por falta de às vezes de mão de obra qualificada, às vezes muitas das vezes por material. Então a gente não acredita nesse preço que seja tão alto em virtude dessa quantidade de dificuldade que a gente tem para empreender na cidade, porque realmente a logística aqui dificulta muito. A gente tem 6 meses de chuva, isso tem que ser considerado no planejamento do empreendimento, isso interfere demais. Então os preços às vezes eles são um pouco mais ajustados, mas essa dificuldade que você citou realmente ela acontece bastante. Mas assim, empiricamente dá para a gente perceber que a cidade está crescendo e a indústria da construção civil, esse crescimento é visível. Se você vê o número de condomínios que estão surgindo, condomínios horizontais, condomínios verticais, então isso dá para ser mensurado em números? Dá. A gente, de 2012 para cá, foi o primeiro lançamento de condomínio fechado no Acre de terrenos. Entre lotes entregues e a serem entregues, até o final desse ano, a gente está falando de em torno de 1.200 lotes. A gente está falando de pelo menos aí um ticket médio de R$200 mil, né, de um lote. A gente está falando de em torno de R$200 milhões de impacto financeiro sobre a construção civil para esse nicho específico de condomínio fechado. A cidade ela tá crescendo e eu acho que o ônus do crescimento acaba vindo um pouco da violência, né? E o acreano ele hoje está optando em morar em condomínio fechado por conta da segurança. Os lotes entraram numa hora muito boa, a gente tem uma procura muito grande, a gente ainda tem alguns produtos em andamento, alguns já entregues, outros não, mas a gente sabe que essa é uma tendência do mercado imobiliário acreano. Qual é o perfil de investidor que compra um lote, que vai migrar para o condomínio fechado? Então, a gente tem percebido que é a classe média alta que tem escolhido por esse tipo de empreendimento. Dificilmente, a gente não percebe hoje mais, como antigamente, investidores comprando com uma quantidade muito grande de lotes, 4, 5, como se tinha antigamente. A gente percebe hoje que dentro do planejamento familiar é comprar o terreno para construir e morar por muitos anos. Esse é o planejamento familiar que a gente tem percebido. E não só lotes, né, Rogério? Prédios também têm tido uma alta muito grande por conta da segurança também. Tem uma questão que impacta também a atividade, que é a relação das empresas com as esferas de governo, municipal, estadual, federal. E é muito difícil trabalhar com os governos por conta da burocracia, da exigência, às vezes até da corrupção. Como é que vocês do mercado imobiliário, do setor privado, fazem para administrar tudo isso? Então, é um ponto muito delicado realmente. A gente tem percebido, Rogério, nós somos uma imobiliária, né? A gente não constrói, mas a nossa percepção é que quem constrói nesse mercado tem tentado sair um pouco dessa esfera pública e tentado focar na esfera privada, porque
é o cliente que é um cara que não tem, é imparcial, né? Tem a imparcialidade como objetivo. Vendeu, realizou, construiu, entregou. E no governo a gente percebe um pouco de morosidade, até um pouco mais de dificuldade. Então, pelo menos as empresas que a gente tem representado, tem empreendido junto com eles, algumas de fora que vêm para cá, para Rio Branco empreender, a gente tem percebido que eles não têm mexido muito nesse mercado, falando de governo, é sempre privado. De certo modo, esse mercado, o Acre, Uhum. é um mercado atrativo para quem quer investir nesse setor? Levando-se em consideração tudo isso que eu citei, ainda é atrativo? Ainda é porque a gente no Acre ainda tem uma coisa que no Brasil, principalmente nas grandes metrópoles, a gente não tem, que são áreas disponíveis para empreender. Sim. Então aqui no Acre hoje a gente tem muita oportunidade, é uma cidade nova, é uma cidade que está se remodelando, está se construindo. Então você pega, por exemplo, hoje todo mundo fala onde que é a veia, onde é que é o setor de crescimento da cidade, a gente fala de shopping. Né? Então, por exemplo, algumas empresas muito grandes se constituíram naquela região e as empresas de construção civil já perceberam esse movimento e estão começando a querer empreender em residenciais naquela região por conta da facilidade da logística do dia a dia. Então, assim, aqui é muito atrativo porque tem muita demanda reprimida. Eu acredito que ainda tem muito espaço para você construir aqui. E os próprios terrenos, que ainda não são tão caros como são em outras metrópoles por Agora, aí, a essa Brasil cultura afora. de se investir em imóveis, e nas grandes cidades, isso já é muito comum, né? Tem os investidores, tem quem compra para morar, e tem aquela parcela, um percentual dos empreendimentos que dá um problema, né? Que aí faz parte. E aí tem isso que conta ponto negativo para quando o cliente vai fechar um negócio. Sim. Qual é a recomendação que vocês dão para quem vai investir o seu dinheiro observar essa parte? Isso é muito legal, Rogério, você falar, porque nós vamos passar por um ano agora de alguns lançamentos e o cliente tem que ter algumas coisas em mente. Principalmente saber com quem que ele está fazendo o negócio, né? Se for uma imobiliária, qual é a tradição dessa empresa, quantos anos ela está no mercado, o que que ela já viabilizou de empreendimento, olhar a construtora, né? Ficar muito atento em relação ao contrato particular de compra e venda, quais são os ônus e os bônus, quais são as obrigações e os direitos, prazo de entrega, multa contratual ou de rescisão, principalmente saber se tem um banco que está financiando o empreendimento, porque quando um banco financia o imóvel, o empreendimento, a construção, ele dá muita segurança para o negócio, né? Tanto jurídica quanto de finalizar a mesma obra. Então, é muito importante na hora que o cliente for procurar a empresa, ela saber quem é que está por trás desse empreendimento. Tanto a corretora, quanto o corretor, quanto a imobiliária, a construtora e principalmente você tem um banco por trás para poder alavancar o empreendimento. Você falou aí de bancos e os bancos públicos, os privados também são, digamos assim, locomotivas para esse setor. Verdade. No entanto, nos últimos anos o crédito ficou muito difícil, né? Diminuiu bastante. Isso tem uma tendência de melhorar? Como é que está nesse momento o financiamento? Então, Rogério, em 2012 o crédito era muito fácil, né? O cliente, de cada 10 negócios que eu encaminhava para o banco, 10 aprovavam. Era muito difícil isso não acontecer. Hoje nós temos um cenário completamente ao contrário, invertido. Um dos maiores bancos hoje que mais fomenta o mercado imobiliário nacionalmente, que tem uma market share de em torno de 70% do mercado, ele só financia 50% do valor do imóvel. Isso dificulta muito, porque historicamente o brasileiro ele não tem dinheiro, ele tem crédito, né? Então o cliente que me procura, ele procura normalmente para fazer um financiamento. De 10 negócios que a gente faz, em torno de 8 são financiados. E isso sofreu um impacto muito grande. A gente acredita que, não sei, é um ano de eleição, a gente não sabe o que vai acontecer esse ano, mas a gente espera muito que os bancos eles retomem essa linha de crédito habitacional, porque isso faz muita falta e muita diferença na economia brasileira. Porque a gente hoje, por exemplo, hoje eu tenho uma linha de crédito chamada Procotista, que tem os maiores bancos que eles trabalham, eles financiam até 90% do imóvel. Essa linha pouca gente conhece. Então, assim, eu até convido quem tiver interesse em comprar um imóvel, né, que vá até a imobiliária e procure saber dessa linha de crédito, porque ela financia até 90%. Isso na época do 2012, que a gente financiava com muito mais facilidade, eram as mesmas condições. Então, a gente tem bons produtos, mas só que o cliente, ele às vezes não sabe. Então, a gente tem que fazer um trabalho também de conscientização. Agora, Tiago, me fala aí das novidades da MCM, porque vocês estão sempre com algum projeto interessante. Esse ano de 2018 promete, né? É verdade, esse ano promete. A gente tem
bastante coisa para fazer. Nós temos um empreendimento chamado Vila Cambuí, Condomínio Parque, que promete ser um condomínio espetacular, são 384 unidades, um condomínio clube com mais de 23 itens de lazer, com piscina, adulto, infantil, pista de caminhada, skate park, tem muitos itens de lazer, ele é segurança 24 horas, acesso biométrico, então o morador, ele, assim que chegar no condomínio, vai ser gravada a biometria, ele encosta o dedo e o portão acessa, já reconhece todas as características do morador. A nossa expectativa é que a gente lance ainda no primeiro semestre, né? E temos algumas ações já programadas em relação à TV, rádio, jornal, shopping, enfim, a gente vai fazer uma ação muito grande para parar a cidade e vender tudo. Como a gente fala, não vai ter para quem quer, vai vender muito rápido. Muito bem. Tiago Mendonça, corretor de imóveis, diretor da MCM, um dos sócios. Obrigado, Tiago. Obrigado, Rogério. Obrigado pela oportunidade. Eu estou à disposição, sempre que precisar, MCM, e a gente está de portas abertas lá para vocês e para todos os nossos clientes. Muito bem, um abraço. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco voltamos aqui com o Gazeta Entrevista. Até já.